agora que você já está num nível bem legal de estudo, a gente vai começar a ver outras coisas muito interessantes, tá bom? Nessa aula a gente vai aprender a importar arquivos prontos, objetos prontos de uma biblioteca do SketchUp, tá bom? O SketchUp é um programa bem inferior ao 3ds Studio Max, ele é mais difícil de trabalhar, porém ele tem objetos muito legais que você pode usar tranquilamente dentro do 3ds Studio Max. Ele fica legal, ele fica bonito e você pode economizar um baita tempo com isso, entendeu? Se você encontrar a luminária lá que você quer usar, basta você baixar e você importar dentro do 3ds Studio Max. Eu vou fazer isso agora, vou lhe mostrar o site, vou abrir junto, importar alguns objetos, largar na cena do Max e mostrar que você pode fazer chover com esse recurso, tá bom? Vem aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que você vai fazer. Então tá, vamos dar uma olhada então nesse site que é 3dwirehouse.sketchup, que eu tô já com ele aberto aqui, ó, 3dwirehouse.sketchup.com. Esse site é um site do próprio SketchUp, ou seja, os usuários do programa SketchUp fazem algumas modelagens muito utilizadas e acabam disponibilizando nesse site gratuitamente, que é muito legal, é muito interessante, que eu uso demais o 3D Warehouse em emergências. Ou seja, às vezes temos alguns objetos no projeto, por exemplo, algum detalhe de decoração, alguma mesa, alguma poltrona, que a gente precisa colocar na cena e tem aqui. Então, a chance de tu ter que modelar um objeto numa cena está reduzindo cada vez mais. Isso é muito interessante porque isso agiliza o processo de criação de um projeto, facilita com que você entregue mais rápido o projeto e consiga otimizar o seu trabalho e a apresentação daquilo que você está criando para o seu cliente. Então, olha, vou te dizer, facilita a minha vida de uma forma gigantesca, sabe por quê? Porque às vezes o cliente entra nesse site, eu passo para o cliente e ele escolhe o objeto que ele quer. Eu tenho essa intimidade com alguns clientes, mais da área da direção de arte, onde eles vêm aqui, fazem uma pesquisa e passam, Ronan, bota esses objetos na cena desta forma, que depois a gente entra online no Skype, a gente ajeita. Como que eu faço? Eu compartilho a tela do meu Skype, o cliente fica na casa dele olhando o computador, dizendo, Ronan, posiciona aqui, tá, ajeita para cá, troca a cor ali. Então isso é muito legal, porque eu trabalho aqui da minha casa, eu moro em Balneário Camboriú atualmente, eu tenho clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mais da região sul, não tenho muito cliente acima da região sul, sudeste, não tenho porque não tenho agenda para isso tudo. Então eu tenho uma cartela fixa de clientes, eventualmente algum cliente a mais, mas eu trabalho mais na região sul e sudeste. Então eu trabalho com eles assim, eu compartilho a tela do meu computador através do Skype. Enquanto eu estou fazendo uma modelagem, uma edição de uma cena, o cliente está me passando links do 3D Warehouse para me ir adicionando na cena. Eu criei essa metodologia, sou muito feliz, sou muito orgulhoso de dizer isso, porque eu vinha muito tempo atendendo cliente na minha casa, ou seja, no meu home office, no meu escritório, e isso demanda um tempo gigantesco do cliente. Às vezes ele não tem tempo de sair lá de São Paulo, nunca tem tempo de trocar de estado para fazer um projeto, né? Isso não tem cabimento. E acabava me limitando muito. Ou seja, eu morava em Porto Alegre, em Gravataí, que é uma cidadezinha próxima a Porto Alegre, e o cliente tinha que ir até Gravataí, que é uma cidade interior, então eles não queriam ir, não tinham tempo, então eu comecei a criar alguma coisa na minha mente para tentar resolver isso daí, e foi através do Skype que eu consegui matar pau, funcionou, que é uma maravilha hoje, é o que eu faço, não saio de casa para ir no cliente, ou seja, atendo ele pela internet. E o 3D Warehouse facilitou muito a minha vida. Só que tem um porém, o 3D Warehouse não são modelados em 3D Max. Eles são modelados em outros softwares, que é o SketchUp, né? Talvez seja modelado em outro software, foi utilizado no SketchUp e salvo aqui no Warehouse. Acontece que as texturas, elas vêm todas standard, ou seja, uma textura padrão para qualquer programa de 3D, que é as texturas standard. E nós usamos o V-Ray para renderizar. Existe um pequeno conflito entre as texturas standard e o V-Ray. Que conflito é esse? É alguma falha no realismo, ou seja, no reflexo, na refração. Refração é transparência, reflexo é o próprio reflexo. Então quando eu falo refração, eu falo transparência. Então os efeitos de refração e de reflexo não existem nos materiais standard, somente nos materiais V-Ray. Então se você vai precisar colocar esse objeto em primeiro plano
bem observável, você vai ter que trocar a textura do objeto, que é o que eu faço. Eu trago esses objetos aqui do Warehouse para minha cena, eu importo lá, não é merge, é import, porque é o objeto de outro programa. Quando eu importo para minha cena, eu acabo tendo que substituir as texturas, que nós vamos aprender a texturizar nas próximas aulas. Mas aqui a gente já vai aprender a importar esses objetos. Então é muito interessante que você acompanhe essa prática, porque daí a gente vai aprender a texturizar depois, e daí pronto, você pega um objeto daqui, dá uma conferida, tem um efeito que tem que colocar um modificador, que é o shell, ou seja, uma espessura no objeto. Às vezes ele fica invertida a face, né? Ele fica ao contrário, fica preto o objeto. Você, pô, fica preto a textura, eu troco a textura e ele fica sempre preto. Não, é porque a face está invertida, ou seja, o Max só considera um lado da face dos objetos, não os dois. Ele faz isso para acelerar a velocidade de cálculo. Ou seja, se eu tenho um objeto aqui, ó, tem esse telefone aqui, ó. Vou pegar um objeto que esse aqui está carregando. Eu tenho essa caneta aqui, ó. Para o Max, a parte interna não existe. Ele não considera a parte interna, somente a parte externa. Então, se tu colocar uma câmera dentro da caneta e renderizar, ela está preta, ela não está azulzinha. Então, por que acontece isso? É um processo de aceleramento de cálculo, de luz, né, de renderização. Porque para o Max renderizar, ele tem que calcular uma luz. Você, no 3D, tu bota só uma luz e um ponto amarelo e uma cena. Quando ele renderiza, ele faz um cálculo de luz, ele vê onde essa luz afeta o global da cena e ele distribui aquele cálculo ao longo da cena. Então o Max faz isso. E para otimizar, ele considera apenas uma face do objeto. Então, às vezes, você vai ter que fazer um shell, ou seja, duplicar a face. Ou seja, quando tu duplica, ele passa a ter duas faces. Entendeu? Porque se tem uma folha de papel, uma folha, como se fosse um plano, no Max ele considera um lado. Mas se tu fizer isso aqui com a folha, ele considera dois, porque é esse aqui, esse lado e esse são teoricamente os mesmos, ou seja, você só dobrou. Agora o lado interno é os dois lados internos, ó. Então, se eu tenho um objeto com uma espessura, ele passa a ter dois lados. E se ele tem dois lados, o Max automaticamente vai renderizar o lado interno e externo. Então, às vezes eu tenho um objeto fechado que ele ficou preto. Se eu der uma espessura nele, ou seja, botar uma paredezinha, ele fica com os dois lados. Claro que vai ficar um pouco mais pesado, mas isso é ilusório, né? Não vai nem ser considerado aqui se fizer com um ou dois ou três objetos. Então esse é o processo. Traz do SketchUp, se não ficar legal a textura que você troca, colocar um modificador shell para dar uma espessura. E trocar as texturas sempre que for preciso. Então, vamos entrar aqui nesse site aqui, eu já estou nele, né? Então eu vou digitar qualquer coisa aqui, eu vou digitar poltrona. Ó. Já aparecem várias poltronas aqui, ó. Alguns modelos são excelentes, alguns nem tanto, mas alguns são excelentes. Olha aqui, ó. Então tem essa poltrona aqui, ó, ArtZ aqui, ó, cedeu o modelo. São todos gratuitos, não paga nada para baixar esses modelos aqui. É incrível isso, porque 3D Max, qualquer site que tu vai entrar tem que comprar. Tem que comprar tudo. Nada é... Ninguém faz nada de graça no 3D Studio Max. Tem sites de modelos. Se você for acessar a internet aqui, ó, modelos 3D Studio Max. Ó, Free 3D aqui, ó. TurboSquid é cobrado. Ó. Vou esperar, ó, 3D Studio Free 3D, ó. Ó, free, uma garrafinha, um carro aqui que você pode baixar, ó. Tem vários free aqui, ó. Ó, garrafas de bebida. Ó, tem alguns objetos que já são prontos. Claro que não vai ter a diversidade que tem no 3D Warehouse, mas ó, tem uma cena pronta aqui, ó, pia, um carinha, uma árvore, ó, tem que pagar isso aqui já, ó, eu tenho que pagar, ó. Mas ó, essa cadeira aqui, ó, essa cadeira aqui é bacana e gratuita, ó. Olha aí, bem feitinha, hein? Ó, vamos ver se tem que download, ó, já baixa direto, ó.
Vamos ver, já deu um erro aqui, ó. Enfim, a gente não está olhando isso agora. A gente tá olhando... E aqui para baixar é o seguinte, ó. Essa cadeirinha aqui, por exemplo, ó, vem aqui em download, vem aqui, sempre baixa a versão mais antiga, porque se eu baixar 2018, primeiro que o meu Max é o 2018, pode ter algum conflito, né? Vamos tentar baixar sempre menor que a versão. Aqui eu baixo sempre mais antiga, mas pode, por exemplo, baixar aqui a 2017, por exemplo. Vamos fazer um teste. Vamos vir aqui na aula de hoje, né? Nossa aula de hoje é importando objetos. Vou colocar aqui. Eu sempre crio uma pasta ref, que é as referências, né? É as imagens que o cliente manda, é os objetos que eu importo. Então são referências para criar a minha cena. Ref, né? Ref. Eu vou ensinar depois como criar as pastas certinho do projeto. Vou salvar, posso trocar o nome aqui se eu quiser. Ó. Posso colocar poltrona Ipanema em minúsculo, por exemplo. Ó, salvei. Vamos baixar algum outro. Vamos escrever aqui luminária. Luminária. Ó, são várias luminárias, ó. Ó, que interessante. Aqui, ó, por exemplo. Ó, aqui tem uma lumináriazinha pronta. Vou baixar aqui agora o 2017 novamente, ó. Vou botar aqui, ó, luminária. Beleza, vou baixar mais um. Vamos colocar aqui cadeira. Outro foi poltrona, que é cadeira. Ó, diversas cadeiras você pode usar tranquilamente, não precisa pagar nada. É incrível isso aqui. Eu não tinha isso aqui quando eu comecei. Olha aqui que interessante, ó. Não tinha mesmo. Era tudo na mão. Cadeira. Beleza, né? Já tem 3 objetos aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir uma cena que eu já tenha pronta, a nossa famosa cena padrão interna. Mas hoje eu vou ser do contra. Hoje eu vou abrir o meu estúdio aqui que eu tenho. Se vocês quiserem esse estúdio aqui, ó, mas é básico, ó, ela é uma linha que eu criei aqui, ó. Uma linha, ó, aqui no rendering, ó. É uma linha, ó. Eu só habilitei esse render aqui, coloquei 600 centímetros aqui, ó, de largura. E 1 de espessura aqui, ó. Pronto. Apliquei uma textura do V-Ray aqui. Padrão, nós vamos aprender depois. Coloquei 2 luzes. Se você for ver uma cena de um estúdio, ela é assim, ó. Ela tem luzes em cima no objeto, assim. Deveria ter mais aqui, mas eu não coloquei. Uma em cima, talvez, aqui. Uma outra luz em cima do objeto. E esses 2 elementos aqui eu coloquei para dar um reflexo. Para refletir, para ficar um pouco mais bonitinho. Tá, e aqui algumas câmeras, ó, para poder enxergar, ó, o objeto. Né? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui em Import, né? File, Import aqui, ó, importar, né? Eu vou vir aqui agora na minha aula, né? Importando objetos, tá? Ó, tô com eles 3 aqui, ó. Tá, eu vou baixar aqui essa cadeira primeiro aqui. Aqui nesse quadrinho aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar todas essas opções aqui. Eu não quero que venham câmeras, eu não quero que venham luzes. E também eu desmarco isso aqui, ó, é Skip Hidden Objects. Skip é pular, né? Pular os objetos escondidos. Desmarca tudo isso aqui. Aqui, ó, é o caminho que ele vai salvar as texturas que estão vindo com os objetos. Bom, se você quiser criar uma biblioteca de todo objeto que vem para você usar futuramente, é interessante que você salve essas texturas dentro do projeto, porque lá na frente você vai querer abrir os renders dos projetos antigos e dizer, pô, vou levar aquele relógio, vou levar aquela cadeira junto, e daí vai ver a textura não existe mais, porque às vezes você trocou de computador, e se você olhar aqui embaixo, ele salva sempre no C-User Administrator. Esse Administrator aqui é o meu login de administrador do meu computador. Então ele está salvando no meu usuário do meu computador, do meu Windows, ó. O que vai acontecer? Se você formatar o seu computador ou trocar de computador, essa textura não vai junto. Então é interessante que, se você pensar um pouco no futuro, vai querer utilizar esse objeto, é interessante que você salve as texturas dentro da pasta do projeto que você está fazendo. Nesse caso aqui, eu vou vir aqui no D, né? Ronan 3D, curso método,
aulas, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aulas, importando objetos, ok. Esse é o caminho que ele vai percorrer, ó. Aqui tem uma opção, ó, front back material as double-sided 3 de max material, ou seja, quer que eu crie um objeto frente e verso, os dois lados do objeto. O que ele está querendo dizer com isso aqui, ó? Ele entende que talvez a imagem, o objeto venha com a face invertida. Ele está perguntando: quer que eu aplique dos dois lados essa textura? É interessante, mas isso aí é meio desnecessário, assim, porque imagina um objeto que vem com 10 texturas. Aí ele vai fazer isso para todos os objetos. Daí tu vai ter que ir um por um para descobrir, para trocar a textura deles. Se você não for alterar a textura, eu vou deixar standard, porque quando que se deixa standard as texturas e não traz, não se coloca uma textura do V-Ray? Standard é a textura padrão do 3D Studio de qualquer programa, né? Vou mostrar agora aqui o que é standard e o que é V-Ray. Mas se você não for mexer nessa textura, é interessante que você marque essa opção aqui, ó. Porque daí ele vai criar a textura dentro e fora e tá tudo resolvido. Agora, se você vai criar a textura do V-Ray, você tem um retrabalho muito grande. Digamos que tem 10 texturas e o objeto já tinha vindo certo. Você vai ter um trabalho maior. Eu não marco essa opção aqui, eu deixo desmarcado, tá bom? Vou dar o OK, depois eu vou importar um com essa opção marcada. Ó, vou dar o OK, tá importando aqui os objetos, ó. Ó, bem certinho, ó, deu um problema. Acontece de alguns objetos não virem. Foi até bom que isso aconteceu. Vou fazer com o outro aqui. Ó, provavelmente vou ter que reiniciar o Max aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Importante isso ter acontecido, por quê? Porque não é sempre que isso funciona. A grande maioria de 100 vezes isso aqui raramente funciona. Raramente funciona, não, raramente dá problema. Mas nesse caso aqui deu. Talvez o primeiro objeto ali deu um probleminha, essas cadeiras. Eu já importei essas cadeiras antes, nunca tinha dado problema. O que pode ter acontecido, ó, foi que eu baixei uma versão de 2017. Ó a importância de você baixar a versão mais antiga. Tá bom? Interessante. Vamos baixar agora, enquanto abre o Max, a 2014. Vou botar aqui, ó, cadeira 2014, tá? Eu vou baixar mesmo, vou importar a mesma cadeira, só a versão 2014. E vamos olhar juntos aqui o que acontece. O Max já tá abrindo aqui. Tem que ser na íntegra mesmo. Você tem que entender, ver que alguma coisa pode acontecer. E é importante que você importe o objeto dentro de um arquivo separado do seu projeto e depois arrume ele, depois traga para o seu projeto. Nunca importa direto no seu projeto, porque às vezes pode dar problema e você acaba perdendo o arquivo, né? Perdendo a versão que você ainda não salvou. E sempre salve antes de importar um objeto desse, que se der algum problema você tem o arquivo já salvo, né? Então vou abrir a cena de novo aqui. Eu vou vir aqui, ó, import, e vou selecionar 2014 e vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora ele veio. Por que antes não veio, agora ele veio? Exatamente por isso a versão do modelo SketchUp 2017 não funcionou, só 2014. Então, sempre eu baixo a mais antiga. Sempre. Beleza, tá? Então você já aprendeu que é para baixar a mais antiga. Que esse monte... Você tá vendo umas linhas coloridas aqui, ó? Isso tudo aqui são splines. Tá vendo aqui no lado direito, ó? Shapes, line. São essas linhas aqui, ó. Por que aparecem linhas aqui e também a geometria? Geometria são os objetos aqui, ó, da bolinha, ó. Isso aqui são geometrias, objetos geométricos, 3D já, ó. E aqui são shapes, ou seja, linhas, retângulos, círculos. Se eu vir aqui e criar uma esfera, esses objetos são geométricos, ó. São geometrias. Todos eles são geométricos, ó. Tubo. Ó, possuem uma geometria. Se eu vir aqui nos shapes, ó, são linhas, ó. Retângulo, círculo, elipse, ficou claro, né? São linhas e os outros são geometrias. Aqui
o cidadão que modelou não deletou as linhas. Normalmente isso acontece. Eu sei por que isso acontece, que vem assim, mas normalmente eles deixam as linhas. E isso aqui para nós não faz diferença nenhuma, a gente não precisa dessas linhas. Nós precisamos apenas da geometria. A linha é desnecessária nesse caso, a não ser que a linha tenha sido usada como forma de geometria. Ou seja, eu estou com uma linha aqui, ó, e eu venho aqui na propriedade da linha, e eu venho aqui em render e marco essas opções aqui, ó o raio, ó. Ele é uma linha, porém se comporta como uma geometria. Ele vai ser renderizado como um tubo aqui, ó. Mas no fundo, se eu desmarcar isso aqui, ele é uma linha. Nesse caso, é aceitável que a modelagem tenha linhas. Fora isso, que não é o caso aqui, ó. Eu tenho dois objetos ali. Se eu movimentar isso aqui, eu tenho uma linha por baixo. Então, são objetos independentes. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui em cima, marcar shapes, ou seja, os mesmos shapes aqui do lado direito, vou selecionar todos eles aqui, ó. Olha a importância de eu ter isolado esses objetos aqui, ó. Não é legal eu trazer esse objeto direto para a cena, né? Por quê? Porque além de pode causar um problema no seu arquivo, eu tenho que limpar ele antes, né? Tem um atalho que se usa, eu gostaria que você anotasse agora esse atalho aí, que você vai usar muito. É o Alt Q. Ele isola os objetos. Ó, isolei só as linhas agora, ó. Ó, tô com os objetos. Ó, olha que coisa de louco agora, ó. Eu tô com os objetos na cena, não estão limpos e eles estão misturados agora com toda a cena. Olha que complicação agora, ó. Como que eu vou selecionar isso aqui? Preciso selecionar. Ó, vou vir aqui na ferramenta de seleção, nunca seleciona com essa ferramenta Move, porque tu vai selecionar que tu vai arrastar tudo junto, ó. Ctrl Z. Fique com a ferramenta Select Objects, ó, clica e arrasta. Vou dar um Alt Q. Ó, por quê? Porque veio certinho, porque eu marquei shapes aqui, ó. Mas agora se não são shapes, agora que eu quero selecionar as cadeiras, as geometrias, eu vou selecionar, ó. Consegui selecionar, mas agora se eu fizer isso aqui, ó, aí complica o projeto, né, e mistura tudo, ó. Shift C, Shift L, eu tiro as luzes, já me ajuda a selecionar só eles. Mas para evitar essa dor de cabeça de misturar um objeto com outro, seleciona os objetos que quando já vieram para a cena, Alt Q, isola na tela. Depois vem aqui embaixo nessa ferramentinha aqui, ó, e desmarca que ele volta. Ou seleciona direto a ferramentinha aqui embaixo, ó. Tá com os objetos selecionados, marca ela aqui, ó, Isolate Selection Toggle. Ó, o que é Toggle? Quer dizer que ele vai e volta, ou seja, se clicar de novo, ele volta os objetos que estavam. Isso é Toggle. Então ele faz uma coisa e desfaz. Isolate Selection Toggle, em trocar entre isolados e cena completa, tá bom? Então eu tenho eles aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Shapes, selecionar todos os shapes aqui, ó, e vou deletar. Ó, eu deletei os shapes, agora eu tenho só as geometrias. Percebe que isso aqui tá preto, ó. Percebe que isso aqui tá preto, ó. Não tá a textura amarela e tá preto. Esse é um caso. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui dentro dessa textura. Ó, por dentro ela tá amarela, ó. Ou seja, ó, a face que está sendo considerada é interna nesse caso aqui, ó. Deixa eu fazer uma experiência aqui, ó. Deixa eu deletar. Eu vou selecionar essas duas aqui, vou deletar. Vou ficar só com uma. Ó, quero ficar só com essa daqui. Eu vou agrupar, né? Ctrl G, agrupei. Veio aqui na câmera alta. Ou na câmera média aqui, ó. Pau. Tá aqui. Eu vou rotacionar aqui. E vou renderizar. Vamos ver o que acontece. Vocês percebem que está tudo preto aqui, ó. Foi exatamente isso que eu falei. Percebeu? Ó. Amarelinho tá essa de fora. Essa daqui, ó, essa geometria aqui, ela tá correta a face dela. Porém, e a de trás também ali, ó. Porém, a estrutura da cadeira aqui tá errada, ó. Tá preta. Por mais que eu aplique textura nisso aqui, isso aqui não vai ficar
vai sair do preto, a não ser que eu faça o que eu comentei antes, que eu coloque uma espessura nessa geometria, que é barbada de fazer, entendeu? Ó, vou cancelar, eu já percebi que deu problema nesse objeto, eu vou vir aqui, selecionar, marcar a ferramenta de seleção, seleciono o objeto, eu vou isolar ele, sempre isolar ele, né, para poder trabalhar. Ele está agrupado, eu vou desagrupar, vou vir aqui, grupo, ou Alt, Ctrl G. Vou selecionar aqui a ferramenta de Move e vou ver se eu... Ó, olha que coisa de louco, ó. Ele está em pedaços, ó. Ó. Entendeu? O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que unir esses objetos aqui que estão... Ó, presta atenção, isso aqui não é difícil de fazer, tá? Só que tem que ter muito cuidado, muito carinho e tem que ter sensibilidade para trabalhar com esse tipo de coisa. Não dá para se apavorar e misturar os objetos um no outro e entrar em pânico. Não é assim que se trabalha com 3D. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou ensinar um procedimento que é legal você fazer. Inclusive você tem que fazer isso que eu estou fazendo. Importa o objeto, mas todo esse passo que eu estou fazendo faz no seu computador, tá? O que eu vou fazer? Eu vou atachar. Attach, nós chamamos. Attach, né? Attach. Nós vamos atachar um objeto no outro, fazendo com que esses objetos pretos se tornem um objeto só. Daí eu aplico esse efeito em todos eles, ou seja, todos os objetos que eu atachei vão receber esse efeito. Se eu fizer em um por um aqui, vai demorar uma eternidade. Então eu vou selecionar um deles preto aqui e vou vir aqui em Edit e Attach. Ó, vou atachar aqui, ó. Ó. Atachei. Agora, ó. Ele está dizendo que eu estou tentando... Olha o que está dizendo aqui, ó. Que eu estou tentando atachar dois objetos com texturas diferentes. Então, esse é um... Ó, condense materialzinho dele. Ele vai criar um material em dois. Eu não quero que isso aconteça agora. Cancelar, porque eu selecionei um objeto que eu não queria. Tá? Ó, vamos ver quais que eu já atachei. Ó, eu atachei esses. Tá bom? Só que eu não vou ficar adivinhando aqui qual objeto que tá com essa mesma textura. Porque se eu isolar para cá, eu posso fazer isso aqui, ó. Ctrl Z, eu vou vir aqui em atachar. Eu vou ensinar um jeito mais difícil aqui agora. Ó, atachei, tá, agora legal. Vou atachar esse aqui também, esse aqui, ó, cancelei. Ó, ele tá me dizendo que esse pé da cadeira tá com uma textura diferente. Eu não quero que seja uma textura diferente, quero que seja a mesma textura, isso aqui tudo, ó. Só tem que ter duas texturas essa cadeira. A poltrona, a parte de cima, o assento e a parte de fora. Então, o que o Ronan vai fazer agora? Eu vou pegar minha ferramenta de seleção e vou vir aqui nesse assento, tá? E vou apertar a tecla menos, nossa famosa, do canto direito, e tirar esse objeto da cena. Você percebe agora que eu só tenho na cena, e vou tirar também esse pezinho aqui, ó. Este. Eu só tenho aqui na minha cena agora a estrutura completa que eu quero mexer. Então tudo que está aqui na cena agora, tudo que está aqui agora é a estrutura da cadeira que eu quero que tenha uma textura só, amarelo. Entendeu? E tem algumas faces aqui que estão invertidas e outras que não. Ao invés de eu ter que adivinhar qual que está invertida, qual que não, qual que tem textura, qual que não, eu vou agilizar o meu processo. Presta bem atenção. Eu vou atachar todos esses objetos aqui, ou primeiramente eu vou aplicar um material qualquer aqui, vou selecionar todos os meus objetos aqui, ó, minhas partes do objeto. Isso aqui você pode fazer já, ó. Vem aqui nesse material, ó, fechei o material, venho aqui no material, pego meu material editor aqui, eu vou clicar nessa ampolinha e vou pegar essa textura aqui, ó, amarelinha. Ó, tem duas texturas aqui. Por que eu tenho duas texturas amarelas? Se é uma só que eu quero.
Esse multi-sub-object é uma forma de o Max colocar várias texturas empilhadas no mesmo objeto. Eu não teria que aplicar duas texturas, esta e essa. Não, ele empilha duas, ó. Para que isso serve? A gente vai aprender isso lá na sequência. Um objeto pode ter dois IDs diferentes, identificação de uma textura. Não quebra a cabeça agora, mas é o seguinte: se eu atachar esses dois objetos, o azul e o branco, eles se tornam um objeto só. E eu não tenho como aplicar duas texturas separadas no mesmo objeto, no mesmo objeto. Eu teria como aplicar em dois objetos diferentes e agrupar. Isso eu posso fazer. Eu aplico uma textura branca aqui, azul aqui e agrupo os dois, depois eu desagrupo. Só que quando eu atacho um no outro, ele se funde. Então ele é um só, não tem como aplicar duas texturas diferentes no mesmo objeto. Então daí tem esse multi-sub-object, ou seja, ele aplica uma textura só com dois IDs, o ID 1 e 2. E tem como dizer, esse ID, o branco é 1 e o azul é 2. E é o que está aqui embaixo, ó. ID 1 e ID 2. Se eu pegar esse objeto aqui, vir aqui em cima no Mesh, selecionar aqui, ó, Element, clicar aqui nesse objeto e descer aqui embaixo, ó, eu vejo que o ID dele é 1. Ó, 1. Agora, se eu vir aqui nesse objeto amarelo e eu vou vir aqui nesse elemento, selecionar ele e descer aqui embaixo, ele é 1 também. Algum desses objetos aqui é o ID 2. Vamos ter que verificar qual é. Ó, esse aqui é 1 também. Ó, eu posso vir aqui, ó. Ó, pronto, identifiquei aqui, ó. Aqui é 1 também, deve ser dentro do objeto que tem alguma coisa aqui. Ele tá me dizendo que é o grupo 0, ele tá me dizendo que é esses dois aqui é o grupo 2, mas na verdade não é o que tá me dizendo aqui. Aqui ele continua dizendo que provavelmente alguma parte interna, mas não vem ao caso só isso, que foi só uma coisa que eu quis mostrar. O que eu vou fazer agora? Eu vou facilitar a minha vida. Eu quero que você entenda que eu estou tentando fazer uma coisa para facilitar. Eu estou ensinando um monte de formas aqui que poderia ser mais difícil, mas esquece tudo isso que eu falei, tá? Foi só formas de tentar mostrar que pode ser difícil isso, mas agora eu vou ensinar uma forma que é a ideal, que você não vai precisar ter dor de cabeça com esse tipo de coisa. Ó, eu vou selecionar todos esses objetos e vou aplicar uma textura qualquer. Vou dizer aqui, ó, botar aqui amarelo e vou aplicar. Vou colocar aqui um amarelo, vou aplicar, tá? Eu vou renderizar isso aqui, ó. Ó, já ficou a textura. Ó. O que pode ter acontecido aqui? Ó? Como não tinha nenhum elemento ID2, ele considerou, por algum motivo, que eu não sei qual é que é, e nem quero ficar pesquisando isso, que o ID2 aqui estava preto. Essa textura foi como preta lá, não dá para entender. Então não significa que nós temos faces invertidas aqui, então já acabou o assunto. Eu apliquei uma textura em tudo aquilo que eu queria e vi qual a face que estava invertida ou não. A gente acabou de ver que tinha duas texturas no mesmo objeto, não achamos o ID2 e acabou ficando preto porque não tinha ID2, enfim. Um problema que não vem ao caso pesquisar por que isso aconteceu. Não tem tempo para pesquisar o que aconteceu, a gente tem que agilizar o processo. Então peguei tudo aquilo que eu queria que fosse amarelo e apliquei a textura em cima. Já resolveu o problema, não precisa inverter face, não precisa fazer nada disso. Ó, já tá bonito, ó, já tá show. Se ficasse preto alguma face aqui, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou fazer uma experiência, eu vou inverter uma face. Vou selecionar, sempre com a ferramenta de seleção, para não mexer o objeto, né? Vou selecionar essa parte de cima aqui, eu vou vir aqui
vou aplicar aqui um normal aqui, ó, normal. Normal é a face. E vou, ó, flip normal, ou seja, inverter a face. Olha o que aconteceu agora, ficou preto. Vou renderizar. Ó, vou renderizar. Olha que interessante. Olha lá o que aconteceu. Ele se perdeu total aqui, ó. O Max agora está considerando a parte interna desse lado que está mais escuro como renderizável. E está considerando a parte externa aqui que eu inverti como desconsiderável. Ou seja, ele não considerou a parte externa. Considerou apenas aquela parte amarela ali, ó. Isso aqui poderia ter acontecido no objeto quando ele veio lá do SketchUp. E neste caso aqui, ó, ou eu aplico o normal aqui no objeto que veio errado e eu inverto, que é mais trabalhoso porque tu tem que estar adivinhando, tem que estar renderizando para ver qual o objeto que está com a face invertida. Isso pode dar problema porque demora muito tempo. Então eu deleto aqui esse normal. Se ele vem invertido, eu posso aplicar o shell. Eu venho aqui, ó, modify list, eu vou apertar, vou escolher o shell. Shell, o que é esse shell? Shell é uma espessura, que nem eu comentei, ó, uma espessura para fora, ó, ou interna. Eu posso fazer uma espessura para dentro e daí eu não preciso inflar o objeto, inflo para dentro. Entendeu? O que é inflar para dentro? Ele vai fazer uma espessura para dentro, ou seja, vai criar uma espessura dos dois lados e esse objeto não vai mais ficar preto, porque daí vai ter duas faces, que nem eu já tinha explicado. Então o que eu faço quando o objeto fica preto? Eu aplico uma textura em tudo e depois eu atacho todos os objetos e dou um shell, ou seja, aplico uma espessura nele todo, interna, e aí resolveu o problema. Ficou claro isso? Ou seja, vou fazer um experimento aqui, ó. Tenho esse objeto aqui, tá? Ó, que ele é esse canto. Eu vou colocar aqui um normal, vou inverter as normais, ó. Tá? Então veio assim lá do SketchUp, tá? Que droga, né? Pô, veio assim. O que eu faço? Eu venho aqui e seleciono esse objeto preto. Eu vou converter ele em polígono aqui, ó. Convert poly, ou seja, eu vou colapsar ele, vou tirar esse efeito aqui do lado do normal e vai ficar um objeto só, ó, edit poly, ó. O que aconteceu? Ó, ele ficou com problema. Eu vou atachar todos esses objetos aqui agora, fazer todos eles um objeto só. Ó, ou atacho aqui, seleciono aqui na tela qual que eu quero, ou venho aqui nesse attach list, ó, e seleciono os três, porque é os três objetos que está na cena. Ó, sempre lembrando que essas duas opções de cima tem que estar marcado, ó, que é para aparecer a geometria e os shapes. Ó, geometria, shapes, luzes, câmeras. Isso aqui não, isso que tu desconsidera. E aqui os grupos, ó. Então tem que deixar as opções sempre marcadas para que apareçam para mim. Vou selecionar esses três objetos aqui com o Ctrl, né, segurando o Ctrl, e vou dar Attach. Pronto. O que aconteceu? É tudo um objeto só. Porém, se eu renderizar, eu vou ver que ele vai ter uma falha. Olha lá, ó, essa parte preta aqui, ó. Por que não ficou preta a outra parte? Porque o Max entendeu que tinha um objeto em menor quantidade com face invertida, com face correta, e ele corrigiu. Isso que ele corrigiu acabou estragando o outro. Ele entendeu que a maior parte do objeto estava com a normal invertida, ele desinverteu, só que ele inverteu a outra parte. Ele fez uma substituição. Beleza, como que eu resolvo esse problema agora aqui, ó? Eu vou vir aqui no modificador, na lista de modificadores, e vou escolher o shell e vou botar um shell de 0,1 aqui, só para dizer que tem uma espessurinha, e vou renderizar. Olha como eu resolvi o problema. De uma maneira rápida e prática. Parece uma maneira demorada, porque faz um tempão que eu estou explicando. Porém, o que eu fiz? Eu peguei todos os objetos amarelos, apliquei uma textura em cima deles, uma textura que eu quero que seja amarela, tá? Por que eu apliquei a textura antes? Porque se eu for atachar antes de aplicar a textura,
e tiver mais de uma textura aplicada nesses objetos, ele vai me perguntar se eu quero colocar várias texturas com ideias diferentes no objeto, evitar esse trabalho. Eu seleciono todos os objetos que eu quero que seja amarelo, aplico uma textura qualquer em cima, depois eu configuro essa textura, ou já venho aqui em cima, aqui seleciono um slot, né? Nós chamamos isso aqui de slot de render, ó, um slot. Eu seleciono um slot que não tenha nenhuma textura aplicada. Se você for ver aqui no cantinho, ó, desses objetos aqui, tem um cantinho branco, ó, uma quina branca. Isso significa que esse objeto já está aplicado em algum... essa textura já está aplicada em algum objeto na cena. Entendeu? Tem que cuidar, ó. Eu não estou falando de material ainda, não é nosso foco no momento. Porém, é bom a gente já ir vendo essas coisas. Aqui no cantinho, ó, um triângulo branco mostrando que esse objeto aqui já está aplicado em algum lugar na cena. Por que eu preciso saber disso? Porque se eu for aplicar essa textura em outro objeto, vai mudar também o outro objeto que estava aplicado. Tem que cuidar, isso é muito interessante. Eu vou usar aqui, ó, um objeto essa textura em um objeto que ainda não foi usada essa textura, ela é virgem, ela é zerada. Bom, vou usar essa textura aqui, por exemplo, ó, que não foi usada ainda. Toma, ó, amarelinho. Se eu trocar a cor aqui, ó, ele troca lá, ó. Ou eu posso vir aqui, ó, V-Ray Material e selecionar um objeto, uma textura da biblioteca de texturas que eu já disponibilizei. Então eu vou colocar ouro aqui, ó, e vou aplicar. Pronto, o ouro está aplicado. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou movimentar esse objeto aqui, ó, para mostrar que ele está unido, né? Tá atachado. E vou desmarcar essa opção aqui embaixo, Isolate, né? Eu vou desisolar o objeto. Pronto. Que deu assento nesse objeto. Eu escondi, eu apertei a tecla menos e dei hide nele. Quero trazer de volta. O que eu faço? Um hide all. Botão direito, um hide all. Veio até uma bicicleta aqui, ó, deletar essa bicicleta aqui. Pronto. Tem um objeto pronto na cena. Só que este assento está com o material standard ainda. Como é que eu sei? Porque todos os materiais standard estão aplicados nos objetos do Warehouse. Todos os objetos do Warehouse têm textura standard. Então eu vou vir aqui no meu editor de materiais, clicar em qualquer slot aqui, clicar aqui nesse conta-gotas, selecionar o assento e eu vou ver aqui, ó, Standard. Ó. Se eu vir no material V-Ray, é V-Ray Material, MTL, material. Se eu seleciono o Standard, ele é Standard. Não é legal usar textura Standard quando precisa de reflexo e refração. Todo objeto tem um pouco de reflexo, todo tecido tem. Então, este objeto aqui é standard. Tá? Eu poderia colocar um outro objeto nessa cena aqui, nesse assento, do V-Ray. Vim aqui em standard, vou lá para baixo, seleciono o V-Ray, ou seleciono algum pronto que tem aqui, ó. Mas tecido não tem aqui. Não salvo nenhum tipo de objeto de tecido. Então eu posso vir aqui, ó, em V-Ray Material. Se não apareceu essa opção para você, provavelmente você não fez ainda aquele procedimento de vir aqui, ó, Customize, que eu expliquei na aula anterior, e carregar aqui, ó, max.vray default set, depois reinicia o max, ele vai vir com todos os materiaizinhos em cima aqui, ó, V-Ray, ó, todos V-Ray coloridinho, ó, não tem nenhum standard, ó, tá? E se não apareceu ainda, você tem que carregar o preset de render, né? Se mesmo assim não apareceu, você tem que vir aqui na engrenagem, vir aqui no preset e carregar o preset aqui, ó, tá? Low interna. E aí ele vai carregar o V-Ray. Daí você vai vir aqui no standard aqui e vai aparecer aqui, ó, V-Ray, ó. Ó, tem Scanline, que é o standard, que é o padrão do Max. E tem os materiais do V-Ray aqui, ó. Vários tipos, luzes. A gente vai usar sempre esse aqui, ó. V-Ray MTL. Sempre esse aqui. Para aplicar textura de reflexo e refração.
Vou trocar essa cor aqui, vou botar um begezinho. E pronto. Vou clicar aqui nesse background aqui, ó, que ele vai criar tipo um quadriculado no fundo, que serve quando eu vou aplicar aqui um reflexo. Então olha aqui que legal esse dourado, ó. Ele mostra como que o material vai ficar na vida real, aplicado, né? Que se eu desmarco aqui eu não consigo enxergar o efeito, ó, porque ele não tem uma referência de reflexo. Se eu clico aqui, ó, background, ele cria ele mostra como que o objeto vai se comportar. Ó, se eu borrar um pouco esse reflexo, ó, ali, ó, ele vai mostrar que está borrado. Ó. Isso é o que a gente vai ver na sequência. Bom, interessante. O que eu vou fazer agora? Eu vou renderizar. Ó, tá renderizando. Perfeito, 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 perfeito. Olha que dourado maravilhoso. E olha que assento, que modelagem, que coisa legal que ficou essa cadeira. A gente fez o passo a passo mais perfeito que pode existir. Ou seja, a gente trouxe o objeto que tinha problema de face. Ou seja, ele tinha um objeto com ID diferente, um material diferente, com ID diferente, que ficou preto lá. O que eu fiz? Eu selecionei todos os objetos que eu queria que fossem amarelos. Isolei primeiro, Alt Q, isolei esse objeto na cena. Apliquei uma textura qualquer em cima, que é poder enxergar o objeto sem uma textura standard, que tinha problema. Percebi que não tinha problema na modelagem, que era só questão de um material mesmo. Eu poderia ter colocado o material ali, aplicado e agrupado, não precisa nem ter taxado, ou seja, não tinha problema de face. Ctrl G, agrupa e aplica uma textura e foi. Eu atachei todos os objetos que para mostrar para você que se viesse uma face invertida, eu aplicasse a textura em todo objeto, ainda mesmo assim tivesse uma face invertida, ou seja, eu faria um pequeno render e veria isso, eu teria que atachar todos os objetos e aplicar um modificador shell em cima, ou seja, uma espessura no objeto, para que esse objeto tivesse duas faces, tanto interna quanto externa. Eu não precisava estar calculando qual tinha invertido, qual que não tinha, porque daí, como aí é uma face dupla, não interessa. Todo objeto vai ter uma face interna só, inteira, e uma face externa. Vai acontecer caso assim? Vai. Eu vou importar outro objeto aqui, eu vou deletar esse aqui agora. Esse aqui a gente já viu, ó. Tá show de bola, tá muito bacana. Vou fechar, vou deletar também. Eu vou vir aqui, importar outro. Ó, essa luminária é 2017, né? Tomara que não dê problema. Vamos ver aqui. Ó, percebemos aqui, olha que constatação. Percebemos aqui que os objetos, ó, luminária, olha o teste aqui, ó, que bacana, eu vou economizar um trabalho, um trabalho teu aqui, ó, que os 2017 incompatível com o Max 2018, vou baixar o 14 aqui, ó, luminária, vou botar aqui, ó, 2014, fazer o último teste que a gente vai comprovar isso aí, tudo é teste, né? Vou deletar isso aqui, F3, File, Import. Vamos constatar se isso realmente está certo. Ó, não baixem 2014. Olha aqui um exemplo de algo que pode acontecer. Veio um troço preto, todo grosso, não te apavora, tá? Olha, eu vou fazer o passo certinho aqui, ó, Alt Q, isolei. Eu tô aqui em cima na minha câmera, ó. Eu vou botar aqui a perspectiva, ou aperto P, ó, bem certinho eu vou fazer, ó, vou apertar Z de zoom e vou girar. Ó, Alt, botão no meio do mouse. Ó, o que eu tenho aqui, ó, apertar F3. Um emaranhado de coisas. Ronan, como que eu começo a mexer nisso aqui, ó? Barbada, tá? Eu vou vir aqui em cima, colocar shapes. Tá? Eu vou selecionar todos. Ó, tem 51 shapes selecionados. Eu vou arrastar para fora isso aqui, em qualquer lugar, ó. Ó.
Aquilo ali nada mais é do que alguns shapes que nem da outra cadeira, porém eles estão marcados aqui, ó, como renderizável, ó. Se eu fizer a desmarcação, ele volta a ser uma linha comum. Ou seja, era uma SP-Line renderizável. Ó, não sei porque veio assim, pode acontecer de vir renderizável SP-Line, mas a única coisa que tem que fazer aqui, ó, é deletar isso aqui, ó. Zoom, ó. Mas eu não tinha trazido a luminária. Que bruxaria foi essa? Deixa eu ver aqui. Foi até bom. E você já viu uma outra coisa. Luminária 2014. Ó. A luminária 2014 veio, então não baixa o SketchUp 2017. Ó, Alt Q isolei, né? Ou aperto aqui embaixo nesse botãozinho. Tem um senhor aqui que eu vou deletar todo ele. Esse senhor aqui veio do SketchUp, às vezes eles usam esse boneco aí. Deletei, isolei o objeto. Aparentemente, esse objeto não tem nenhuma face invertida, ó. Aparentemente, vamos agrupar ele, porque ele deve estar aqui, ó, com 16 objetos. Ctrl G, luminária, aqui o nome para mim localizar. Eu vou desisolar ele aqui. Vou apertar C, selecionar uma câmera qualquer aqui. Ele está ali do lado direito, ó. Ó, né? Como que eu faço para trazer ele aqui para a tela? Ou vou ver de topo, né? Shift C para mostrar onde é que tá minhas câmeras e botar ele para cá. C de novo, média, pegar uma câmera mais baixa, câmera baixa aqui, ó. Ó. Vamos renderizar só para ver o que tem aqui. Aparentemente esse objeto está bem modelado, ó, eu olho que ele está bem modelado e tem uma textura legal já, ó. Nenhuma face invertida. Por isso que é importante, antes de você levar esse objeto para sua cena, limpa ele em outra cena. Leva para uma cena nova, um arquivo novo, uma cena nova. Renderiza, pode ser lá na cena padrão interna, ou você cria uma cena que nem eu criei aqui, um fundo infinito, apliquei uma textura V-Ray branca, coloquei duas luzes em cima com intensidade 3, criei uma câmera, né, com ISO de 400 e pronto. Essa é a cena. Carrega o preset low internas aí e está resolvido. É isso aí. Se eu vier aqui, ó, aba de render, low internas. Deixa eu só mexer numa configuração aqui. Vou desmarcar esse GI aqui, ó, Environment, GI. Isso aí é o GI, é o céu de fundo. Inclusive eu vou desmarcar essa opção e vou salvar para te entregar ele mais mastigado ainda, esses presets. Low internos. Vou vir aqui, vou abrir o High internas, que é o alta resolução, e vou também desmarcar essa opção aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para que você possa ir renderizando ao longo do projeto. Aqui, essa opção aqui, ó, se eu for aqui em V-Ray, Environment é a parte digamos que você tem uma casa e tem um céu atrás, e não tem nada atrás do céu. Esse é o environment, é o background, é a área de trás do projeto. É onde não tem objeto renderizável, entendeu? É o que fica por trás do objeto renderizado. Ou seja, eu tenho uma casa, um muro e atrás eu não tem nada. Ou deixo tudo preto ou eu coloco aqui um environment. Ou seja, ele vai criar nesse caso aqui, ó, é um V-Ray Sky, ó, V-Ray Sky. Ou seja, vou arrastar para cá, instância aqui, ó. Ele é um céu, um sky, ó. Ali, ó, se você for ver, ó, ele tem aqui a parte de baixo tipo um chão e em cima o céu. É um céu que o V-Ray já tem pronto. Às
Às vezes é legal você habilitar isso aqui, ó, quando você quer que fique um céu atrás de uma janela, por exemplo. Se tem uma cena interna e atrás tem uma janela e atrás não tem nada. Então ele já coloca um efeito de janela. Um efeito de janela, um efeito de céu. Ou se você for usar uma cena externa, ele já aplica um céu no fundo. Então não tem nuvem, não tem nada, é só a tonalidade do céu. Depois a gente vai aprender isso aqui, mas por enquanto eu vou deixar desmarcado para que a gente possa renderizar. Bom, renderizado esse objeto, eu percebo que ele está ótimo para ser usado. Porém, a gente vê aqui embaixo que é uma textura standard, ela não tem reflexo nenhum, essa madeira não tem reflexo nenhum e também essa copa aqui não tem reflexo nenhum. Acaba ficando um objeto sem graça, né? É que nem dançar com a irmã, né? Que não tem graça nenhuma. Aí... Então se eu selecionar aqui, ó, essa madeira aqui, ó, eu vou ver que ela não tem reflexo. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse material aqui, ó, por um que eu tenho na minha biblioteca com reflexo. Vou usar aqui, ó, madeira porta aqui, ó, madeira porta. Ó, se for ver aqui já tem um reflexo, ó, já tem um pouco de reflexo, não é muito. Vou colocar até mais reflexo aqui, que é para que a gente possa perceber esse reflexo. Ó, colocar um material bem reflexivo. Você consegue abrir a textura assim dando 2 cliques em cima do slot, mas isso aqui ele é meio demorado, nem eu uso muito. Eu olho direto lá na bolinha. Ó, fechei. Vou renderizar de novo aqui, ó. Vou fazer uma cópia disso aqui primeiro, vou duplicar. Ó. E vou renderizar. Ó, ali em cima a gente já percebe um reflexo na madeira. Ó, tem vários pontos de reflexo nessa madeira. Ali em cima, aqui do lado. Olha que interessante. Olha que bonita que fica a madeira, ó. Olha a diferença dessa daqui, ó. Olha como essa aqui não tem reflexo, olha ali com reflexo. Olha a diferença do realismo de uma coisa para outra. A gente vai aprender a fazer isso. Olha aqui nesse lado aqui, ó, não tem nenhum reflexo. Agora olha ali, ó, o reflexo. Esses parafusos que estão feios também, ó, tem uma textura standard, ó. Eu vou vir aqui num slot que não está aplicado em nenhum objeto, vou selecionar aqui esse conta-gotas e vir ali, ó, selecionar aquele objeto. Ó, ele está me mostrando que esse objeto tem uma textura que não tem nada a ver aqui, ó. Ele pegou uma luminária real e selecionou ali alguma coisa, não fez uma coisa que não tem nada a ver aqui, ó. Né? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse standard aqui, ó, e vou botar um cromado aqui, ó. Vou botar um alumínio. Ó. Se eu renderizar agora, vou selecionar um region aqui, ó. Tu vai ver que vai ficar cromado. Olha ali, ó, alumínio, ó. Olha que fantástico que fica, ó. Olha que fantástico. Vou selecionar aqui esse aqui, ó. E vou renderizar. Olha lá o alumínio profissional, ó. Isso aí é alto nível, ó, galera. Ó, agora eu vou selecionar aqui, ó. Olha ali, ó. Alto nível. Olha a diferença. Agora o que eu vou fazer? Eu vou botar alumínio nessa base aqui também, ó. Vou botar cromado nessa base aqui, ó. Ó, eu vou vir aqui. Isso aqui é tudo demonstração, tá? Não precisa... Faz se quiser, se conseguir pegar alguma coisa que eu tô fazendo. Vou selecionar aqui essa base com conta-gotas. Mas não é a aula de textura. Isso aqui é só uma noção. Depois a gente vai fazer uma aula de textura, tá? A aula agora é trazendo objetos do SketchUp. Já até vimos como faz, né? Ó, selecionei, olha, se você, vamos ver aqui, ó, vou selecionar um slot, pegar o conta-gotas e vou selecionar essa base. Eu vejo aqui que tem um multi-sub-objects, ou seja, está considerando que esse objeto tem 2 IDs dentro dele, colocou 2 materiais, confusão total. Eu vou vir aqui em multi-sub-object e vou selecionar aqui, ó, cromo. Pronto, substitui todo ele pelo cromo. Ele aplicou o cromo em todo o objeto. Eu vou renderizar e nós vamos ver o profissionalismo. Olha ali, ó, cromado, cromadíssimo. Eu vou cancelar, vou desmarcar aqui a opção Region Render e vou renderizar todo ele de novo.
Olha a diferença desse objeto aqui para o objeto anterior. Olha o cromado, olha o alumínio nos parafusos, olha o reflexo na madeira. Isto daqui é realismo, isso aqui é V-Ray. Se você não sabia o que é V-Ray, agora você está conhecendo. Olha o que ele fez, olha que maravilha. Aplicou um alumínio, aplicou um cromado, aplicou madeira e aplicou. Aqui o tecido já tinha, né? Então eu vou cancelar aqui, ó. Eu acho que eu já fechei a anterior. Eu já fechei a imagem anterior. Mas olha o que é o V-Ray. V-Ray é isso aí, ó. A perfeição. Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui. Se eu não vou nem importar, eu vou deletar esse objeto aqui. Na verdade eu nem vou deletar isso aqui, eu vou salvar para você usar. Aqui, ó, nos meus objetos, biblioteca. Tem um melhorar aqui que eu sei que é objeto que eu tenho que arrumar a textura. Minério de madeira. Tá, eu vou deletar isso aqui. Ó, eu não vou nem importar essa poltrona aqui, porque eu sei que ela foi baixada da versão 2017. Vou botar a poltrona aqui. Vou pegar uma outra poltrona e baixar a versão 2014. Ó, eu vou vir aqui e baixar uma outra poltrona, versão 2014. Pode ser até a mesma, mas eu vou baixar uma outra. Essa daqui, ó, com a bandeira aqui, ó, da Inglaterra. A Inglaterra? Agora não tenho certeza. Vou baixar aqui versão 2014. Ó, poltrona Inglaterra. Agora fiquei com dúvida. Bandeira da Inglaterra. Que coisa de louco. É essa aí mesmo. Eu vou vir aqui no Max, Import, poltrona inglesa aqui. Ó, eu posso escolher aqui nos 3 pontinhos, ó, que eu quero salvar essas texturas aqui dentro da minha aula. Ó, aulas, que aula é essa? É importando objetos dentro do ref aqui, ó. Vou dar um OK e vou importar. Ó, que deu objeto. Olha o procedimento agora. Lembra que eu falei em outra aula que eu posso agrupar objetos e trazer aqui para minha cena? Maravilha. Só que nesse caso eu não tenho nenhum objeto para alinhar aqui na cena. Como é que eu vou alinhar aonde? Não tem. Vou fazer o quê? Eu vou dar o Alt Q ou venho aqui embaixo nesse ícone, isolo ele. Eu estou na minha câmera aqui, ó. Não consigo sair dela. Eu vou vir aqui, ó, e selecionar a perspectiva. Ou aperto P e aperto Z. Eu dei um zoom em tudo que veio agora. Eu dei um zoom em tudo que veio. Maravilha. Olha o que veio. A princípio, você não precisa se apavorar. Ó, por quê? Porque a gente já sabe que provavelmente esses objetos pretos são shapes. São splines. Então eu vou vir aqui em cima, clicar em shapes. Ó. Vou selecionar tudo. Vou arrastar para o lado aqui com a ferramenta Move. Ou aperto W. E vou perceber que realmente são shapes. Ó. Selecionar qualquer um, vou vir aqui, ó, e vou ver que são shapes editáveis. Na verdade é só linhas, sem nenhum mal. Vou deletar tudo. Vou apertar Z de novo e vou vir no meu objeto. Eu vou agrupar esse objeto agora, voltando aqui a All, seleciono todos, vi aqui no lado direito, em cima, que são 4 objetos aqui dentro. Então se eu desmembrar eles aqui, eles são 4. Ó, 4 objetos. Maravilha, tá bem certinho. Ctrl Z, Ctrl Z. Eu vou agrupar esses objetos aqui com qualquer nome e vou desisolar. Eu percebo que ele está aqui e a minha cena está lá. Se eu ver de topo, eu consigo jogar esse objeto lá na minha cena, né? Dar um zoom aqui. Vou apertar F para ver de frente. Vou ver que ele está voando aqui, ó. Eu vou baixar ele em Y, tá? Até o meu ponto 0 ali, ó. Maravilha, esse objeto aqui já está onde eu quero que ele esteja. Vou botar um pouco para trás, vou apertar C aqui, câmera média, legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai renderizar.
para ver o que tem aqui. Ó, faces invertidas, como a gente já imaginava. Ou seja, o que está preto aqui está invertido. Temos um problema, Ronan? Temos solução. Então eu vou isolar. Não vou nem dizer que é Alt Q mais que isola e nem que clicando aqui embaixo isola. Tá? Vou isolar e você já tem que saber o que eu estou fazendo. Tá agrupado, eu vou desagrupar. Ctrl Alt G, desagrupei. Tá? Se cliquei fora aqui, venho aqui na ferramenta de movimentação e percebo que eu não consigo fazer nada. Aí eu vou te dizer por que isso aqui está acontecendo. O pivô dele... Eu vou explicar uma coisa aqui agora. Vou explicar uma coisa que vai te servir. Ó, o que eu estou tentando arrastar aqui não está indo? O pivô... Eu não ia explicar isso agora, mas eu vou explicar. O que é pivô? Todo objeto em 3D, ele possui um pivô. Ou seja, é um ponto nesse objeto que ele é usado para rotação. Ou seja, eu tenho um objeto aqui. Ó. Se eu tiver o pivô no centro e eu rotacionar esse objeto, ele vai rotacionar pelo centro. Se o pivô dele for aqui e eu rotacionar, ele vai rotacionar por aqui. Se o pivô dele for por aqui e eu rotacionar, ele vai rotacionar assim. Esse objeto aqui na tela está com o pivô lá na caixa prego. Como o pivô está muito longe, eu não estou conseguindo mexer nele aqui na tela. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos os objetos aqui. Isso aqui você vai ter que fazer toda hora. Selecionar todos os objetos, os 4 objetos aqui que a gente está vendo. Vou vir aqui nessa terceira opção, clicar aqui em Affect Pivot Only e botar Center to Object. Ou seja, centralizei o pivô no meio do objeto. Ó, tem 4 pivôs aqui, ó. Eu centralizei esses pivôs dentro do objeto, ou seja, eu comecei a dizer que o pivô dos objetos vai rotacionar por dentro dele. Vou sair aqui agora dessa opção aqui de edição e vou movimentar o objeto. Olha como agora eu consigo. Por que agora eu consigo? Porque os pivôs, ó, pode ver que essas linhas aqui, ó, as setas de coordenadas estão no centro do objeto agora, ó. Ó, centro, tá no centro dessa almofada, ó. Ó, tá no centro aqui, eu consigo rotacionar pelo centro, ó. Se eu rotacionar é pelo centro, ó. Se eu botar esse pivô aqui para cá, ó, e rotacionar esse objeto, ele não rotaciona pelo centro mais, ó, ele rotaciona pelo pivô onde eu botei, ó. Aqui embaixo também eu estou rotacionando essa base pelo centro. Se eu venho aqui, pego o pivô, venho na ferramenta de movimentação e largo ele lá fora e rotaciono esse objeto aqui, ó, rotacionar é sempre nesse ícone aqui em cima ou R, tá? Também não vou mais ficar falando disso para não ficar repetitivo. Olha lá onde é que ele está rotacionando, ó. Se eu vou ver de cima isso aqui, ó. Ó lá onde está meu pivô, ó. Lá onde está esse objeto, ó. Ó, eu vou rotacionar, olha lá, ó. Ó lá, ele rotaciona pelo centro do meu pivô, ó. 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 Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, Affect Pivot Center Object, sempre no centro, e vou sair da edição e vou apertar minha câmera aqui, ó. Tá bom? Então o que eu tenho aqui já? Ó, 4 objetos com pivô centralizado. Se eu mexer aqui, eu vou ver que eu tenho um objeto, no mesmo objeto, várias faces. O que eu vou fazer agora aqui, que eu tenho no mesmo objeto várias faces, algumas invertidas, outras não? Eu vou dar um shell simples, simples, simples. Mas primeiro eu vou aplicar uma textura em todo ele. Eu não quero esse rosa aqui, que está aqui na cena, vou aplicar qualquer textura. Ó, apliquei, apliquei. Vamos renderizar agora. Resolvido. Tá resolvido. Então, não foi face invertida. Foi simplesmente um ID errado, alguma coisa que aconteceu. Que interessante eu aplicar uma textura em cima de tudo antes, para que eu elimine o fato de ter que estar aplicando esse shell. Entendeu? Então eu vou cancelar aqui, ó. O que eu vou fazer agora aqui? Eu não tenho mais problema de face.
tá preto embaixo aqui, esse pé, porque a textura tá preta ali, ó. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar um cromado aqui, ó. Um alumínio. Ó, apliquei um alumínio e eu vou agrupar Ctrl G aqui, poltrona, e eu vou desisolar aqui e vou renderizar e vou ver o que acontece. Crie uma cena aí, que nem essa aqui, e faça esses testes com os objetos antes de jogar lá na sua cena, tá? Esse não é um tempo perdido, esse é um tempo ganho. Ó, o cromado aqui tá certo. Deixa eu botar um pouco mais para trás aqui, ó, Shift F para mim ver onde é que tá a área de render, né? Shift F. Ó, eu vou renderizar isso aqui e vou aplicar uma texturinha aqui nessa poltrona aqui pra gente poder ver melhor. Vou colocar uma textura de veludo aqui, ó, veludo verde. Vou mostrar aqui na cena como é que ele é e vou mapear esse objeto aqui, ó. Eu vou desagrupar e vou mapear esse objeto aqui para mostrar uma textura na tela ali, ó. Vou criar um mapa de textura aqui e vou texturizar. Vamos ver. Ó, interessante. O objeto está bem modeladinho. Ele tem um cromo bonito embaixo, tá legal. A almofadinha tá show. Então esse objeto eu posso usar tranquilamente, ó. Ele tá bonitinho, agora as texturas estão boas. Uma coisa que eu percebo nesse objeto, vou cancelar aqui, é que ele tá um pouco... Vou apertar F4, ó, para me ver as linhas dele, ó. F4 eu consigo ver como que ele foi modelado. Eu percebo que ele tá um pouco facetado. Ou seja, ele tá um pouco sextavado. Isso é feio. Tem um modificador que eu até vou mostrar agora, Subdivision Surface Mesh Smooth, ou seja, ele vai dar uma harmonizada no objeto automático. Eu vou apertar F4 de novo e vou ver. Vou colocar aqui um Classic, ó, que tem mais faces agora, ó. F4, F4. Ó, ele tem mais faces agora, ó. Isso aqui, Classic, NURBS, aqui é uma forma de ver qual que fica melhor. Eu percebi que o clássico fica melhor aqui. Eu posso aumentar a interação aqui, ó. Cuidado que isso aqui pesa, né? Mas nesse caso aqui não pesou muito. Vou colocar aqui embaixo também, ó, Modify, Subdivision, Mesh Smooth. 2 de interação. Agora aqui eu vou renderizar. Ó, eu já percebo que melhorou um monte. Ó, já ficou mais bem acabado aqui em cima, a parte de baixo também. Então melhorou o objeto. Então, gente, essa aula é isso, tá? Eu vou deixar ela por aqui para não ficar muito extensa. Deixa eu ver com quanto tempo já está essa aula aqui. 1h12, uma aula compridíssima, mas é muito interessante essa aula. Ela é muito importante porque você vai utilizar muito esses objetos, eles vão vir com face invertida, entendeu? Você tem que aprender o procedimento mais rápido para poder usar esses objetos. Esse é o macete, porque senão você não conseguiria usar esses objetos, você tem que modelar tudo na mão. Ia tomar um tempo incrível do seu trabalho, que dessa forma você não precisa, entendeu? Você traz os objetos, inverte as faces. A inversão de faces é a última coisa, ou seja, você primeiro vai aplicar uma textura em tudo, né? Normalmente resolve. Se aplicou a textura em tudo e a face vem invertida mesmo assim, seleciona todos os objetos com a mesma textura que você quer aplicar, aplique uma textura única neles todos, e aí atacha todos, né, porque daí vai estar com o mesmo material, então atacha todos e aplica um shell. A gente vai vendo isso ao longo das aulas, a gente vai importar outros objetos ao longo das aulas, e a gente vai fazer esse procedimento. Então, anota aí, importou, cena nova.
nunca importa dentro da sua cena, porque vai dar sujeira, pode dar problema. Então importa a cena nova, baixe sempre a versão mais antiga lá, do SketchUp 2014. Importou, veio para a cena, deleta os shapes, seleciona shapes, deleta os shapes, provavelmente vai vir uns shapes junto, eles modelam e deixam os shapes. Deleta os shapes, renderiza para ver o que está, aplica uma textura, renderiza para ver o que está acontecendo, né? Depois aplica uma textura onde vai ser igual, a gente vai ver texturas depois, mas a gente já sabe que tem que fazer isso. Aplicar uma textura em todo o objeto com a mesma textura, por exemplo, aqui acento e encosto, aplica uma textura no acento e no encosto, porque vai ser a mesma. Aplicou a textura, renderizou, ficou bom, arruma a textura e está pronto. Renderizou, ficou ruim, ficou preto, tem face invertida. Até agora a gente não pegou uma face invertida ainda. Tem face invertida, atacha todos os objetos com a mesma textura e aplica um shell. Esses passos aí, seguindo esses passos, pode usar qualquer objeto de SketchUp, que é só ir pra galera daí. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Tá aí a poltrona. Consegui importar todos os objetos. Verifiquei que em 2017 deu problema. Então, serve de alerta para mim também, porque eu nunca tinha baixado. Sempre optei pela versão mais antiga, nunca tinha baixado as mais novas. Já percebi que deu incompatibilidade. E é isso então. Eu te aguardo então na próxima aula. Estuda, anota, aplica, assiste de novo se for o caso. Porque agora a gente vai começar a avançar um pouco mais. A gente já vai começar a botar a mão na massa. Eu já quero que você comece a modelar agora, bem devagarzinho, um box, uma janelinha, uma coisa simples. E é importante que você até aqui esteja ciente de tudo que a gente falou, tenha testado, tenha tirado todas as suas dúvidas, girado objetos, isolado, até aberto aqui esses menus que eu abri, talvez não aplicado ainda o conhecimento, que eu não ensinei algumas coisas ainda, mas você já viu eu fazendo aqui, já foi às vezes. Tem gente que é curiosa, tem pessoas que são curiosas e já vão clicando, olhando, renomeando, navegando, criando uma luz, uma câmera, enfim, já vai mexendo, vai se familiarizando para agora a gente começar a avançar melhor. Anota tudo, porque muitas coisas eu não paro, não faço uma aula só de atalhos, por exemplo. Não, eu vou falando dos atalhos e é importante você ter o seu caderno e ir lendo e revisando, tá bom? Grande abraço, te espero na próxima aula e até mais.